Imagina isto, um boxeador que durante 12 anos ininterruptos transformou o ringue em seu território de caça pessoal. Um predador silencioso que assobia a melodia do nocaute para cada adversário que ousa encará-lo nos olhos. Um embaixador da destruição para todos que se atrevem a cruzar seu caminho. Ao longo de sua carreira, enviou inúmeros oponentes ao reino das sombras, ao esquecimento. E a verdade é que o único boxeador capaz de mandar este monstro para descansar num hotel da Transilvânia, para usar essa metáfora, ainda não nasceu. Hoje não apenas lembramos suas lutas mais ferozes, mas também mergulhamos nos segredos por trás de seu poder explosivo, na disciplina espartana de seu treinamento, nos detalhes meticulosos de sua dieta e naqueles momentos-chave que o catapultaram ao status de lenda viva do boxe. Prepare-se para uma imersão total no mundo de Naoya, o monstro, Inoue. Prepare-se para conhecer toda a sua história agora. Naoya Inoue, o futuro, Jack, o estripador do boxe, nasceu em abril de 1993, em Kanagawa, Japão. Não era por acaso que seu destino estava ligado ao ringue, pois ele vinha de uma linhagem pugilística. Seu pai, Shingo Inoue, um respeitado ex-campeão de boxe no Japão, não apenas sonhava em ver o filho seguir seus passos, como também se tornou o principal engenheiro dessa visão. Desde muito jovem, Shingo assumiu o papel de treinador, mentor e, por vezes, o mais severo dos críticos. A história de Naoya não é apenas sobre um talento nato, que sem dúvida ele possui. É a crônica de uma dedicação obsessiva e de uma disciplina que beira o desumano. As sessões de treino eram brutais, projetadas não apenas para forjar um corpo de aço, mas também uma mente inabalável. Sabe-se que suas rotinas incluíam intermináveis horas de sparring, muitas vezes com adversários significativamente maiores e mais experientes, obrigando-o a desenvolver sua inteligência e capacidade de adaptação. O foco principal sempre foi a técnica impecável, a velocidade supersônica e, claro, aquela potência devastadora que virou sua marca registrada. Não se tratava apenas de bater forte, mas de bater forte e exatamente onde mais dói. Um fato curioso que o distingue. Ao contrário de muitos boxeadores japoneses, que costumam ter longas e premiadas carreiras amadoras, Inoue deu o salto ao profissionalismo relativamente cedo. Isso não foi um ato impensado, mas uma decisão calculada, que refletia a imensa confiança que ele e sua equipe tinham em sua preparação e no desejo de enfrentar os maiores desafios desde o início. Naoya queria a elite, queria o verdadeiro teste, não queria perder tempo subindo degraus menores. Sua estreia profissional aconteceu em outubro de 2012. O ceifador japonês mal começava sua trajetória na divisão dos pesos mosca ligeiro, uma categoria dominada pela velocidade e pela técnica. E não, sua estreia não foi um passeio no parque. Ele enfrentou imediatamente o campeão filipino Crison Omayao, um adversário com um sólido cartel de 16 vitórias e apenas 4 derrotas. Para muitos especialistas e fãs, Omayao, com sua astúcia e experiência no circuito, deveria esmagar o novato. Mas a lógica, no boxe, muitas vezes é uma miragem que desaparece com o primeiro golpe inesperado. Desde o primeiro round, Inoue mostrou que não era um pintainho recém-saído do ovo, nem um iniciante assustado. Ele justificou seu apelido de O Monstro a cada golpe. Seus punhos não eram lançados ao acaso, eram disparados com a precisão milimétrica de um franco atirador, mas não miravam nas luvas ou nos ombros. Iam diretamente ao rosto de Omayao, com a clara intenção de demolir e acabar com a luta de forma fulminante. Mas Omayao, sentindo a vitória escapar por entre os dedos como areia, recorreu a um golpe baixo, um ataque traiçoeiro lançado logo após o gongo soar, encerrando o assalto. A fúria se acendeu nos olhos de Naoya, como o implacável chefe Gordon Ramsay preparando seu prato mais explosivo para um crítico que o ofendeu. Inoue decidiu que era hora de servir um foie gras, de fígado de covarde. Aquele momento não foi apenas uma anedota, foi o instante em que o futuro rei do boxe declarou sua ascensão, anunciando ao mundo que não toleraria nem desonestidade nem falta de respeito. すぐつなげられますよね。ここも一瞬右が打ちかけましたが、やめて左のアッパーで起こして右左、パンチがコンパクトですよね。はい。スピードだけじゃなくパワーもあるし、やっぱり避けることもできる。ますね上。やっぱり軸がぶれるのがよくわかるんですけども、右アッパーが左追い込んでいきます。左のショートカウンターこれは。そうですね。右アッパー回戦でのデビューとなっているこの井上。ですね。上下の内訳も素晴らしいですね。はい。左ボディー。
Os anos seguintes à estreia de Inoue foram um verdadeiro festival de aniquilação. Naoya despachou 5 adversários consecutivos com uma contundência assustadora, transformando-se rapidamente no azarão ou no cavalo preto que ninguém queria enfrentar. Essa sequência implacável não apenas lhe trouxe fama, mas também lhe garantiu o direito inquestionável de disputar seu primeiro título mundial. Para entender a potência devastadora de Inoue, é crucial falar sobre seu treinamento diário. Dizem, e seus resultados comprovam, que ele dedica uma quantidade impressionante de tempo ao fortalecimento do core e das pernas, a base fundamental de cada golpe poderoso. Um soco não vem apenas do braço, é a transmissão de força que começa no solo. Além disso, seu regime inclui rigorosos exercícios pliométricos para desenvolver aquela explosividade característica e um trabalho no saco de pancadas que não se resume a bater por bater, mas foca na precisão obsessiva e na colocação exata de cada golpe, não apenas na força bruta. Ele é um verdadeiro engenheiro da destruição no ringue. Em abril de 2014, com apenas sua 6ª luta profissional, Naoya Inoue enfrentou um novo chefe, um degrau muito mais alto na hierarquia do boxe mundial, o experiente mexicano Adrián Hernández, que ostentava o prestigioso cinturão dos pesos mosca-ligeiros do WBC. Para muitos especialistas e fãs, a pouca experiência de Inoue, com tão poucas lutas profissionais, o condenava ao fracasso. Mas quando o gongo soou e a luta começou, a experiência parecia ter mudado de lado, pois era o campeão quem aparentava estar intimidado. Inoue dominou Hernández de tal forma que o campeão parecia ter comprado seu cinturão numa promoção do Walmart, em vez de tê-lo conquistado com suor e sangue em batalhas épicas. O pequeno monstro aterrorizou o mexicano, liberando todo o seu arsenal de golpes. Jabs cortantes, ganchos devastadores, uppercuts buscando o queixo. Foi uma aula magistral de boxe ofensivo. E na reta final, nos últimos rounds, Inoue começou a quebrar a cabeça de Hernández com a mesma eficiência com que um esquilo quebra uma noz. Simplesmente o forçou a ajoelhar-se, conquistando assim seu primeiro cinturão do WBC e enviando uma mensagem claríssima ao mundo. Nesse mesmo ano, Inoue, sempre em busca de novos desafios, decidiu subir de categoria, migrando para a divisão dos pesos Super Mosca. Após defender seu cinturão do WBC com mais uma atuação dominante, ganhou o direito de entrar em outro desfile de violência. A chance de disputar o cinturão da WBO foi em dezembro de 2014, às vésperas do Natal, que o Yokohama Bunka Gymnasium, no Japão, testemunhou uma autêntica execução pugilística. O jovem e já coroado campeão do WBC, Naoya Inoue, enfrentou o argentino Omar Narváez, um experiente campeão da WBO, que havia acumulado a impressionante marca de 27 defesas bem-sucedidas de seu título e ostentava um cartel quase perfeito de 43 vitórias e apenas uma derrota por decisão. A lógica, mais uma vez, parecia indicar que Inoue seria apenas o 28º adversário vencido de Narváez, sem glória alguma. Mas desde o início, o sicário japonês começou a bombardear Narváez com mísseis de alta velocidade. Os golpes de Inoue eram tão potentes e precisos que o veterano campeão caía à lona repetidamente, como se tivesse tomado 9 doses de tequila e perdido o equilíbrio. Atención Omar, derecha arriba, Narváez a la lona, pican las manos del nipón. Hay serenidad. Todos sus envíos son con determinación. Não era apenas força, era a cadência implacável de seus ataques. Izquierda arriba de Huracán, otra izquierda. Amalgama de recursos, su experito fatídico. Derecha abajo, en zona blanda, desaquedó. No segundo round, Inoue continuou sua tempestade de golpes, com combinações letais que Narváez não conseguia decifrar, culminando em um nocaute rápido e acrescentando mais um cinturão à sua coleção, o da WBO. É forte, é aguerrido.
Izquierda y Narváez a la Lancia. Cuando se descuida un segundo. Inoue ahora con esos envíos. Izquierda. Izquierda. Com essa vitória, Inoue entrou para um grupo seleto de pugilistas que conquistaram títulos mundiais em múltiplas divisões com tão poucas lutas. Após passar os 4 anos seguintes defendendo seus cinturões com mão de ferro, Naoya Inoue estava faminto por mais ouro, por um desafio ainda maior. Seu apetite insaciável por glória o levou à caça de outro campeão. Em 25 de maio de 2018, Inoue enfrentou um boxeador britânico, Jamie McDonnell, que era o detentor do cinturão dos pesos galo da WBA. O mais impressionante no histórico de McDonnell, além de seu sólido cartel de 30 vitórias e apenas 2 derrotas, era um dado que aterrorizava qualquer nocauteador. Em toda sua carreira, Jamie McDonnell nunca havia sido nocauteado. Era um homem com queixo de ferro e uma tenacidade inquebrantável. McDonnell sabia que seu oponente era um monstro em traje humano e se preparou intensamente para o que prometia ser uma verdadeira guerra. No entanto, Inoue, com uma determinação quase cômica, pensava apenas que não queria perder um novo episódio do seu anime favorito. Por isso, estava decidido a mandar McDonnell para o mundo de Freddy Krueger, ou pelo menos para a lona, o quanto antes. Quando o árbitro deu o sinal para o início da luta, Inoue avançou com uma fúria tão veloz que parecia estar correndo para uma oferta relâmpago de Black Friday. E assim que o jogo de estudar o oponente terminou, Inoue desencadeou uma combinação brutal, uma verdadeira tempestade de socos que resultou no primeiro nocaute da carreira do britânico, adicionando o cinturão da WBA à já impressionante coleção de títulos de Inoue. Em outubro daquele mesmo ano, Inoue foi convidado a participar da prestigiada World Boxing Super Series. Este torneio não era um evento comum. Havia sido criado especificamente para reunir a elite absoluta da divisão dos pesos galo e determinar quem era o verdadeiro rei da categoria. Além do prestígio, o vencedor levaria para casa o cobiçado troféu Muhammad Ali, um prêmio que o eternizaria na história do boxe. Nas quartas de final, Inoue enfrentou um adversário de altíssimo nível, o dominicano Juan Carlos Payano, ex-campeão mundial da WBA e da WBO. Apenas sua presença na lista da Super Series já o tornava um adversário extremamente perigoso, pois naquela convenção de assassinos, todos eram elite, todos eram os melhores e todos se consideravam imbatíveis. A luta começou, e Payano, tentando impor seu estilo e demonstrar suas habilidades de alto nível, só conseguiu uma coisa: arrancar um sorriso de Inoue, se é que um monstro pode sorrir. Naoya logo percebeu que, mesmo entre aqueles mestres do boxe, ele estava em outro patamar, com suas habilidades maximizadas em todos os aspectos. O monstro não teve piedade, não prolongou a agonia do pobre adversário nem por um segundo a mais do que o necessário. Em menos de 1 minuto, o mandou para o reino de Morfeu, provando que seu poder era de outra dimensão. Assim, garantiu sua vaga nas semifinais com uma atuação impecável, reafirmando que seu lugar entre os maiores não era apenas pelos títulos, mas pela forma implacável como os conquistava. A semifinal da Super Series, realizada em 18 de maio de 2019, prometia ser uma verdadeira prova de fogo para Inoue. Ele enfrentou o prodígio porto-riquenho invicto Emanuel Rodrigues, campeão mundial da IBF, que chegava com um impressionante cartel de 19 vitórias e nenhuma derrota. Parecia que essa seria uma das lutas mais equilibradas de sua carreira. Mas, para Inoue, o desejo de vencer passou a ser secundário. Sua motivação principal era muito mais profunda: vingar a flagrante falta de respeito que haviam demonstrado para com seu pai. Este incidente crucial havia ocorrido no ginásio, antes da luta. O treinador de Rodrigues havia empurrado grosseiramente o pai de Inoue bem diante dos seus olhos, um ato de insolência que ressoou profundamente no coração de Naoya e nos valores da cultura japonesa, onde o respeito aos mais velhos e à família é sagrado. Inoue, com uma determinação de ferro, jurou que se vingaria daquele mestre imprudente, não com palavras, mas destruindo brutalmente seu aprendiz no ringue. E o dia da vingança chegou. Tomado por uma sede de retribuição palpável, Inoue decidiu não deixar que suas emoções o dominassem com uma raiva cega, mas permitir que seus punhos falassem por ele, executando sua vingança com uma precisão fria e calculista. A luta começou com Rodrigues pressionando com força, numa tentativa clara de impor seu ritmo e desestabilizar o monstro.
No entanto, a raiva controlada dentro de Inoue, aquele fogo sagrado de vingança por seu pai, alimentou sua força de uma maneira que poucos já testemunharam. This has been a good start from Rodriguez, and there's that shuffling right hand comes forward. Have come from Inoue, and I think He's lasted the round though, man. No segundo round, Inoue já havia carregado suas armas e começou a bombardear Rodrigues sem piedade, eliminando por completo seu desejo de resistir. O primeiro golpe que o mandou para a lona foi um gancho de esquerda devastador que o pegou de surpresa. A fearsome flurry, and he's got it. Depois, uma avalanche de golpes, tão rápidos que eram difíceis de seguir a olho nu, o derrubou pela segunda vez. Com muita dificuldade, Rodrigues conseguiu se levantar, demonstrando uma coragem admirável. Mas Inoue, seguindo um código samurai moderno, decidiu acabar de uma vez por todas com seu oponente. Uma terceira sequência de golpes o fez cair novamente. E o árbitro, vendo que Rodrigues já não conseguia se defender, interrompeu a luta. Inoue venceu de forma contundente e conquistou o cinturão da IBF. Assim, vingou cruelmente o treinador desrespeitoso, impondo ao seu pupilo a primeira derrota no cartel e um duro golpe em seu orgulho. Após avançar para a final da Super Series, Inoue não fazia ideia de que a próxima luta seria a mais difícil de sua vida, uma que o levaria ao limite e o forçaria a suar como nunca antes em sua vitoriosa carreira. Se você está gostando do vídeo, lembre-se de deixar seu like e se inscrever. Vamos trazer mais vídeos como este. Na noite de 7 de novembro de 2019, na Super Arena de Saitama, Japão, Inoue esteve muito perto de perder o zero na sua coluna de derrotas. Na final da World Boxing Super Series, ele enfrentou o lendário filipino Nonito Donaire, um homem conhecido como o Pesadelo Filipino. Donaire não era um novato, mas um veterano com uma carreira digna de Hall da Fama, famoso por seu poder de nocaute e sua técnica impecável. Esse era, sem dúvida, o adversário mais perigoso e completo que Inoue havia enfrentado até então. A expectativa era enorme. Todos na arena e os milhões que assistiam à transmissão sabiam que aquela seria uma guerra sem tréguas. E a luta não foi favorável para Inoue desde o início. Francamente, Nonito Donaire, com sua experiência, seu jab afiado e seus ganchos fulminantes, estava dominando completamente nos primeiros rounds, tomando a iniciativa e controlando o centro do ringue. Para o pequeno monstro, essa batalha se transformou em um verdadeiro duelo, ao estilo Van Helsing contra um vampiro, pois, pela primeira vez em sua carreira profissional, Inoue foi cortado e sangrou bastante acima do olho direito, um momento que fez seus fãs prenderem a respiração. Mas, com o olho injetado de sangue, uma imagem que ficará gravada na história do boxe, Inoue começou a mostrar por que havia ganhado o apelido de O Monstro. Ele não desistiu, não recuou. Pelo contrário, lutou com uma intensidade feroz, com um espírito indomável, determinado a arrancar a vitória de Donaire. Os golpes de Donaire eram poderosos, e seu domínio na luta era de aço. Parecia que o filipino estava prestes a enterrar o cartel perfeito de Inoue. No entanto, Inoue pareceu ativar um modo Berserker, uma fúria controlada, e lutou como nunca antes. Na reta final, ambos os rivais estavam cabeça a cabeça pela vitória, trocando golpes devastadores. Mas, no 11º round, com uma astúcia e uma precisão incríveis, Inoue conseguiu abalar seu oponente com um golpe cirúrgico direto no fígado. Foi um impacto brutal que fez Donaire se dobrar, tirando-lhe o fôlego e a vontade de continuar. Esse golpe não foi acidental, foi o resultado de um castigo constante ao corpo de Donaire ao longo da luta, minando sua resistência até deixá-lo vulnerável.
Os juízes reconheceram Inoue como o lutador mais forte, e assim, vencendo por decisão unânime. E conseguindo manter, por pouco, o seu 0 na coluna de derrotas. Inoue conquistou a World Boxing Super Series e capturou o prestigioso troféu Muhammad Ali. Esse combate, uma verdadeira epopeia, solidificou seu status como um verdadeiro kaiju, uma força da natureza no mundo do boxe. Após a guerra contra Donaire, Naoya Inoue não diminuiu o ritmo. Aparentemente, ele pensou que vencer por decisão poderia manchar sua reputação de nocauteador. Por isso, para corrigir esse erro, entregou 4 nocautes espetaculares consecutivos, deixando claro que seu poder não conhecia limites. Mas 4 não foram suficientes. Sua ambição insaciável o levou a buscar sua próxima vítima. Em dezembro de 2022, Inoue estava a apenas um passo de unificar completamente a divisão dos pesos galos, um feito raríssimo no boxe moderno. Naoya Inoue é como um mutante artificialmente aprimorado, uma combinação perfeita da velocidade eletrizante de Roy Jones Jr. com o poder destruidor de Mike Tyson. Nos últimos 12 anos, e até hoje, o invicto ceifador japonês tem tomado as almas de seus oponentes, e no futuro próximo, ele não demonstra nenhum sinal de que pretende parar sua cruzada por cinturões e legado. Seu estilo agressivo, seu poder devastador e sua precisão cirúrgica fazem dele um espetáculo imperdível para qualquer fã do esporte dos punhos. Neste vídeo, mostramos algumas das vitórias mais espetaculares e marcantes do pequeno monstro. Você acha que existe alguém, em qualquer divisão, capaz de parar Naoya Inoue em seu caminho rumo à imortalidade pugilística? Talvez um duelo dos sonhos contra um nocauteador como Gervonta Tank Davis seja o único teste definitivo? A pergunta sobre quem sairia vitorioso em um confronto dessa magnitude é algo que tira o sono dos fãs de boxe ao redor do mundo. Deixe sua opinião nos comentários.